é um prazer muito grande poder compartilhar a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem falado comigo, tem derramado sobre a minha vida. E olha, gente, é uma responsabilidade muito grande estar aqui, né? Esse altar aqui tem derramado palavras que tem vindo direto do céu, né? Então, há um temor, há um zelo pelas coisas do Senhor, e a gente quer que o Senhor continue tomando conta desse nosso espaço, que o Senhor dê direção para aquilo que vai ser conduzido na palavra nesse dia. E eu tenho a convicção que o Senhor vai gerar algo muito especial no nosso coração. Deus está nos conduzindo para um tempo muito importante nas nossas vidas, na nossa história. Existe um desencadear, um liberar. Eu vejo como se correntes estivessem caindo, correntes sendo quebradas por um mover da igreja nesse ano, para que nós possamos realmente fluir no sobrenatural. Quando a gente olha, né, para o objetivo do ano, o nosso tema do ano de 2021 e vê como o ano do sobrenatural, a palavra de Deus fala que o Senhor é quem gera tanto o querer como o realizar. Então, antes do Senhor ter gerado isso no coração dos nossos pastores, eu tenho certeza que isso foi gerado no coração de Deus. Então, o Senhor está chamando uma igreja para uma igreja viva, que anda, que opera milagres, maravilhas, sinais, que manifesta o reino de Deus de forma clara, que manifesta o reino de Deus com ousadia, que ela não tem como opção não orar por uma cura, não tem como opção não orar por um enfermo, não tem como opção não orar por um improvável, não tem como opção não orar por um milagre. Nossa primeira opção deveria ser acreditar no sobrenatural. Nossa primeira opção deveria ser buscar o sobrenatural. Nossa primeira opção deveria ouvir os céus a respeito de assuntos naturais. Deus tem a intenção de trazer o desejo do céu sobre a terra. A palavra de Deus fala isso quando nós oramos e a gente vê a oração que Jesus ensinou do Pai Nosso, que seja feita aqui na terra como é no céu. E as coisas do céu, elas são muito melhores do que as coisas da terra. Porque as coisas da terra, elas são transitórias, elas são passageiras, elas são enganadoras, elas nos enganam, nos iludem, nos derrubam, mas as coisas do céu, elas são duradouras, elas perpetuam para sempre. A palavra do Senhor perpetua, ela dura para sempre. Vem ideologia, vem governo, vai governo, atravessando os séculos. O que nós vemos, a palavra de Deus libertando vidas, transformando histórias, mudando gerações. Não existe uma geração pior do que outra, não existe momento pior do que outro, existe só uma certeza, que o Senhor controla todos os tempos e estações, e todas as coisas estão debaixo do seu governo, e que Ele governa sobre todas as coisas, e esse é o Deus que o Sérgio falou, nós somos cordeiros desse Cristo, nós somos cordeiros dele. Então sobre nós existe uma herança, existe um legado de poder e de autoridade no nome de Jesus. Não é sobre nós, mas é sobre a palavra de Deus liberada em nós, e essa palavra de Deus liberada sobre nós, nos dá autoridade no nome de Jesus para operar sinais, milagres e maravilhas e testemunhar isso. Eu tenho visto isso acontecer nos adolescentes, gente. Adolescentes, eu vejo de forma assim improvável. A gente às vezes quer uma oração. Poxa, o Danduque vem aqui pregar. Eu quero uma imposição de mãos do Danduque, mas quantas orações de adolescentes que eu já vi que curaram enfermos, palavras proféticas certeiras que ligaram pessoas no céu, que ligaram pessoas na terra ao céu, por causa de palavras de adolescentes. É lógico que a gente quer tudo que vem do Senhor, mas é que Deus quer uma igreja que se movimenta de forma uniforme, onde todos operam, onde todos trabalham. E onde que isso está escrito? Quando a gente olha para o livro de Atos, a gente pode ver, por exemplo, Estevão. Estevão era um homem de Deus, Estevão não era um apóstolo, Estevão não era um discípulo direto do Senhor Jesus Cristo, mas Estevão, ele operava, ele andava em milagres, ele andava sob a vida de Cristo, e isso lhe deu um caráter diferenciado, e a palavra fala que ele testemunhava das maravilhas do Senhor. E quando a gente olha mais para frente, Ananias, quando ele ora por Paulo, quem era Ananias? Ananias tem 2 versículos na Bíblia a respeito dele, falando de uma palavra profética que ele estava entregando para Paulo, quando Paulo tinha perdido a visão no caminho de Damasco, e depois ele orando pela cura dos olhos de Paulo, para que Paulo pudesse voltar a enxergar. Mas quem é Ananias? Nem você sabia que tinha Ananias na Bíblia, agora que eu estou te lembrando. Então Ananias estava lá. Felipe, que não era discípulo, mas Felipe era um evangelista. A palavra fala que por onde Felipe caminhava, sinais e maravilhas aconteciam, e as multidões o seguiam. Mas quem era Felipe? Um evangelista. Ele não tinha título, ele não tinha um nome, não tinha, mas ele andava no Espírito, e ele era igreja, e sobre ele havia a autoridade de Cristo. Como cordeiro de Cristo, ele operava maravilhas. Então existe algo que o Senhor está liberando sobre nós, uma consciência de herdeiros no Senhor, uma convicção no Senhor, o Senhor nos dando como escudo a convicção, a nossa fé, e nos dando como espada a própria palavra de Deus, para que a gente possa avançar nele. Eu lembro uma vez, um dia muito especial na nossa célula,
eu estava lendo um livro que, Quando os Céus Invadem a Terra, o nome do livro, e é um livro do Bill Johnson, eu sei que alguns aqui já leram. E no mesmo dia eu estava lendo o livro de Mateus, e Mateus contava lá que eles curavam enfermos e expulsavam demônios. Então, tipo, não era um convite, né? Ele falou assim, ó, e o Senhor deu poder para eles ir, entrem nas casas e curem os enfermos. Essa era a ordem. E eu estava lendo aquele livro, eu falei, cara, eu fiquei cheio de convicção comigo aquele dia. Eu falei, cara, meu Deus, tipo, não é um convite, não é, Deus não está tentando convencer os discípulos, Deus está ordenando, eles curem os enfermos. Entrem nas casas e curem os enfermos. Meu Deus, e aquilo começou a tomar meu coração naquela quinta-feira. Eu estava ali no Espírito, eu estava orando, e beleza, tivemos a nossa célula, a célula normal, e no final a gente faz aquele momento de oração. Não sei se vocês lembram, mas na célula, quando a gente faz, é muito tempo esse recesso, então tem que ter um momento de oração, que a gente ora lá, né? E aí a gente estava orando na célula, e aí eu perguntei para a pessoa do meu lado, assim, que estava lá, eu falei assim, e você tem algum pedido de oração? E ela falou, não. Cara, naquele momento, eu ouvi uma palavra nos meus ouvidos, ombros. Eu falei assim, mas nós vamos orar por essa dor que você está nos seus ombros. Então, eu falei, nós vamos orar. A hora que eu falei isso, a pessoa começou a chorar. Eu falei, traz aqui, vamos orar aqui, vamos interceder por essa pessoa. E eu queria ungir com óleo, e eu não tinha óleo em casa, gente. Eu falei, pega o azeite galo lá mesmo, e vamos para cima. E aí não tinha nem o azeite galo, a vizinha foi na casa dela pegar o óleo. Eu falei, não, beleza, eu senti que tem que pegar o óleo. Pega o óleo e vamos orar. E nós oramos, naquele mesmo momento, a pessoa se sentiu curada e tal. No outro dia ela mandou uma mensagem para minha esposa. Falou assim, como que o Levi sabia da minha dor nos ombros? Daí ela falou assim, bom, o Levi não sabia, vai falar lá com ele. Eu falei, olha, eu não sabia, mas na hora que eu olhei para você, eu ouvi uma palavra nos meus ouvidos falando ombros. E eu senti de orar pelos teus ombros. Ela falou assim, ó, ontem, antes da célula, eu não consegui comer, porque eu não tinha força para levantar o garfo até a minha boca, de tanta dor que eu estava dos meus ombros. Eu fiz um exame e o médico falou que eu só poderia corrigir os meus ombros a partir de cirurgia, porque quando eu era mais jovem, eu jogava muito handebol. Isso foi desgastando, eu nunca tratei disso. Daí ela também trabalhava muito com artesanato, isso foi desgastando, e o médico falou que eu ia ter que operar para ter os meus ombros funcionando direito, mas eu não estou sentindo nada mais, eu fui curada. E eu lembro que no outro final de semana, ela não foi na célula, mas ela mandou um vídeo dela cortando lenha, na casa dos pais, falando, ó, eu tô aqui, estou curada. Então assim, e por que isso acontece, gente? Porque a palavra de Deus fala em Apocalipse capítulo 10, versículo 10, que o espírito de profecia é o testemunho de Jesus Cristo. O espírito de profecia é o testemunho de Jesus Cristo. O que isso quer dizer? Quer dizer que onde há testemunho de Jesus Cristo, isso profetiza algo para a igreja de Cristo. Onde Cristo é testemunhado, algo é profetizado, porque o espírito de profecia é o testemunho de Jesus Cristo. Então, se eu tenho testemunho aqui da pastora Ana, da cura de um tumor no cérebro, isso profetiza que o Senhor curará muitos outros cânceres também. Cânceres, eu não sei o plural de câncer, mas Ele vai curar. Então, se eu tenho testemunho na minha vida que eu fui curado de um problema que eu tinha no meu coração, isso testemunha Jesus, e se testemunha Jesus, profetiza algo, profetiza que Ele vai fazer de novo. Então, se nós temos testemunho em Cristo, de libertação de pessoas cativas, de cura na alma, isso profetiza algo, e profetiza o quê? Que pessoas serão curadas de novo. Então, por isso que o espírito de profecia é o testemunho de Cristo, porque aqui estão todas as profecias a respeito de Cristo. E quando nós nos apropriamos dessas verdades e testemunhamos Cristo, isso profetiza que vai acontecer de novo. Então nós precisamos estar atentos como igreja, porque não é a respeito de você, é sobre a palavra que há em você. Não é sobre a mensagem, não é sobre o mensageiro, é sobre a mensagem. Então não é sobre mim, é sobre você, é sobre o poder da mensagem. Eu já vi coisas tremendas acontecendo em pessoas improváveis, por causa do poder da palavra, e não porque elas eram dignas de alguma coisa. Quando Pedro estava andando, depois de ter pregado e multidões terem aceito a Jesus, ele chega na frente da sinagoga e ele fala para o paralítico, ele fala assim, ó, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho, eu te dou. Então levanta e anda. Aí todos ficaram atônitos. Ele fala, daí a resposta de Pedro, ele fala assim, vocês acham que nós fizemos isso por nossa devoção própria ou pelo nosso próprio poder?
Não, isso é pelo nome de Jesus, aquele que vocês crucificaram. Então o próprio discípulo que andou ao lado de Jesus, ele fala, isso não é por performance minha, porque vocês estão olhando atônitos, isso não é sobre o meu nome, isso é sobre o nome de Jesus Cristo. Então Deus pode fazer coisas incríveis, porque não é sobre você, é sobre o caráter, a vida, a identidade, a história, o legado, o poder dele que habita em você, porque você é filho. Mas existe uma briga na nossa mente, nos trazendo toda hora para baixo, falando que nós não somos dignos de operar no sobrenatural, ou que para operarmos no sobrenatural a gente precisa de uma carreira de jejum, uma carreira de oração. Nós precisamos, meu Deus do céu, eu preciso ser mais santo que Jeová para eu poder operar alguma coisa em relação a alguém. Isso está errado. A palavra de Deus em você, a vida de Cristo em você, te dá poder e autoridade para viver isso. E eu queria posicionar vocês em relação ao sobrenatural, que é algo que Deus tem me conduzido nesses tempos. Eu queria falar de algumas coisas que podem nos atrapalhar, assim como o André já trouxe, também na mensagem, que podem ser coisas que podem nos atrapalhar de viver o sobrenatural. Eu gostaria de falar de uma postura para nós não vivermos, e uma postura para nós vivermos o sobrenatural. Eu vou contar uma história para vocês, porque assim, em 2 Reis, capítulo 6 e 7, conta uma história. E essa história são de 2 capítulos. Eu não vou ler o capítulo todo aqui, porque daí vai demorar muito. Eu estou vendo alguns bocejando, e eu consigo ver que você está com máscara e você está bocejando. Então eu não vou ler 2 capítulos, que eu vou correr o risco de perder sua atenção. Eu vou para a história aqui. Olha que o Jeff riu bastante. Obrigado, Jeff. Então, lá em 2 Reis, capítulo 6 e 7, por favor, leia na sua casa, depois você pode ler. Existia um momento sobre uma cidade do povo de Deus, uma cidade de Israel, uma cidade chamada Samaria, que na época era a capital de Israel, na época onde ficava lá o palácio, era em Samaria. E o que aconteceu? A cidade de Samaria foi sitiada pelo rei sírio. Como que é o nome do rei sírio aqui? É importante essa informação. Ben-Hadad. Ben-Hadad, ele sitiou a cidade onde estava todo o governo de Israel. Ele sitiou, ele fechou. Diz que esse cerco durou tanto tempo que não havia água, não havia comida, existia uma fome, gente, brutal na cidade, mas brutal. Se você ler o capítulo 6, você vai, eu não vou nem falar aqui, porque eu não quero te escandalizar, talvez você comece a chorar e daí eu vou perder você, mas lê em casa o capítulo 6, porque é brutal a fome que aconteceu naquele momento. Uma fome, assim, tanto que em determinado momento o rei de Israel estava lá em Samaria, no palácio, ele começou a andar pelos muros da cidade para ver como que estava o povo, e daí uma mulher fala assim, ô rei, por favor me ajuda, e ele responde algo, ele fala assim, se o Senhor não fizer nada por você, quem sou eu para fazer? Se o Senhor não fizer nada por você, quem sou eu para fazer? Tipo, ele chega num ponto de vulnerabilidade, que ele vê a cidade daquele muro, e fala, se o Senhor não fizer por você, quem fará? Eu acho que esse é o primeiro ponto para a gente poder acessar o sobrenatural. É entender que se o Senhor não fizer, quem fará? Se o Senhor não for fazer, quem vai fazer? Se o Senhor não mudar algo, quem mudará? Se o Senhor não transformar a minha vida, meu casamento, minha história, meu trabalho, quem transformará? Quem mudará? Esse é o ponto que a gente não pode resistir a isso. É olhar para o Senhor e nos entregarmos de forma completa nessa convicção. Se o Senhor não fizer, quem fará? Se o Senhor não cuidar dos meus filhos, quem cuidará? Eu não posso cuidar deles. Eles vão ter a vida deles, eles vão crescer, eles vão para outros lugares, para outros países, eu sei lá para onde eles vão ter a família deles, os compromissos deles, as responsabilidades deles. Se o Senhor não cuidar deles, quem cuidará? Se o Senhor não levantar uma pessoa improvável de uma cadeira de roda, quem vai levantar? Quem que vai fazer? Se o Senhor não tirar alguém de uma situação que está perdida num coma no hospital, quem que vai tirar? Essa é a primeira convicção que nós precisamos ter. Se não for o Senhor, quem será? E aí ele fala assim, ó, eu não posso fazer nada por você. E diz que o problema da fome lá era tão grande que até animais que eram impuros, segundo o Velho Testamento, eram vendidos por preços exorbitantes. Até animais que não poderiam ser consumidos, eles eram vendidos de maneira absurda, porque não tinha comida, não tinha nada. E aí olha só o que acontece, no capítulo 7. O rei fala o seguinte, ó, eu vou mandar um mensageiro para falar com Eliseu, o profeta. Falou assim, ó, isso aqui que está acontecendo nessa cidade é coisa de Deus. Você vai lá atrás desse profeta, ver o que está acontecendo aqui. Aí o profeta responde da seguinte forma, no capítulo 7, versículo 1, versículo 2. Agora eu vou ler. Eu estou meio que sem ar, que eu falei muito rápido.
Beleza, agora vai. Eliseu respondeu: ouçam essa mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a essa hora, na porta de Samaria, 6 litros de farinha custarão apenas 12 gramas de prata, e 12 litros de cevada também custarão apenas 12 gramas de prata. O oficial que auxiliava o rei disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as janelas do céu, isso não poderia acontecer. Eliseu, porém, respondeu: você verá com seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Então o que aconteceu? O mensageiro do rei foi lá tirar satisfação com o profeta. Porque sempre assim, gente, quando o negócio aperta de vez, o que acontece? Vamos buscar Deus. Ninguém acredita em Deus, né? Está lá, está passando fome, resistindo à palavra profética, resistindo à direção de Deus, resistindo ao que o Senhor estava falando, mas a hora que o bicho pega, vai lá falar com o profeta. Vai lá falar: pelo amor de Deus, isso é culpa dele. Vai lá tirar satisfação com o homem de Deus, porque nós estamos passando fome, é porque Deus está trancando as coisas aqui, não está deixando acontecer. Aí na hora que o cerco vem, vamos buscar o profeta. Aí o profeta fala assim: ó, amanhã ainda pela manhã, a economia dessa cidade será transformada. Amanhã ainda pela manhã, o preço, a economia, né, as coisas estarão voltando ao normal. Mas aí, um oficial do rei fala assim: cara, peraí, nós estamos vivendo esse cenário de fome, nós estamos vivendo esse cenário de escassez, ao ponto de não termos nada para comer, a gente está disputando cabeça de jumento, de animal impuro para comer, e você está falando que amanhã Deus vai fazer algo. Olha, desculpa, profeta, mas ainda que Deus abra as janelas do céu, isso não tem como acontecer. Aí vem a incredulidade, e aí o profeta fala assim: não, vai acontecer, você vai ver, mas você não comerá. Eu vou resumir a história aqui, tá? Então o que aconteceu? Existia na cidade de Samaria 4 leprosos que ficavam do lado de fora da cidade, porque os leprosos não poderiam ficar do lado de dentro da cidade, porque eles eram leprosos e não tinha vacina para lepra, igual o coronavírus, não tem. Então eles não podiam ficar dentro da cidade. Os leprosos, ninguém riu dessa piada, achei que ia ser uma das melhores. Então assim, os leprosos ficavam do lado de fora da cidade, e os leprosos pensaram: pô, a gente está aqui sem comida, a gente está aqui com lepra, a gente vai morrer. Vamos até o acampamento sírio, porque vai que tem comida lá, e se eles quiserem nos matar, a gente já vai morrer aqui mesmo, então vamos morrer lá. Aí eles vão até o acampamento sírio, mas o que aconteceu? Chega lá no acampamento, no cerco, não tinha ninguém, estava tudo abandonado, com bois, com comida, com reservas, com toda a prosperidade, com ouro, com prata. O acampamento estava abandonado, porque durante a madrugada o Senhor fez com que o povo sírio ouvisse um barulho como carros e cavalos de guerra, e isso assustou o povo sírio. Falou: são muitos cavalos que estão vindo contra nós. Possivelmente o rei de Israel contratou mercenários hititas para vir combater contra nós, vamos embora daqui. Eles vazaram. Mas isso aconteceu só por causa de uma coisa, por causa de uma palavra que saiu pela boca do profeta, por causa de uma palavra de Deus. Então eles ouviram um barulho que os assustou, um barulho como de muitos carros de guerra, e eles vazaram, e aí os leprosos entram na cidade, entram no acampamento e falam: é tudo nosso. E eles voltam para Samaria falando: olha, os sírios foram embora. Naquele mesmo momento, o povo de Israel vai até o acampamento, pega leite, cevada, pega os bois, pega jumento, pega tudo que tinha lá e vem trazendo para Samaria. E naquela mesma manhã, o dia em que o profeta falou, olha só o que aconteceu. 2 Reis capítulo 7, versículo, deixa eu achar o versículo aqui, 17. Tudo aconteceu, portanto, conforme um homem de Deus tinha dito, quando o rei foi à sua casa. O homem de Deus tinha dito ao rei: amanhã, a essa hora, na porta de Samaria, 6 litros de farinha custarão apenas 12 gramas de prata, e 12 litros de cevada também custarão apenas 12 gramas de prata. O oficial do rei havia respondido: ainda que o Senhor abrisse as janelas do céu, isso não poderia acontecer. E o homem de Deus tinha dito: você verá com seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Assim aconteceu, assim aconteceu, assim aconteceu, pois ele foi pisoteado pelo povo à porta da cidade e morreu. Então o que eu quero dizer com isso, gente? Uma palavra de Deus mudou a economia de uma cidade. Uma palavra de Deus mudou a situação de uma cidade. Agora você vai me dizer que uma palavra de Deus não pode mudar a sua vida. Você vai me dizer que uma palavra de Deus não pode levantar um cadeirante. Você vai me dizer que a palavra de Deus não pode curar um câncer.
Uma palavra de Deus mudou a história de uma cidade, da noite para o dia. O poder está na palavra do Senhor. E eu queria destacar aqui, porque esse oficial do rei, ele foi pisoteado, porque o pessoal voltou com os despojos, e ele foi pisoteado porque o profeta havia profetizado, falou assim, mas você não verá essas coisas. Mas eu queria trazer algo em relação a isso, porque quando nós entramos num ambiente de incredulidade, quando Deus está operando coisas maravilhosas, nós somos pisoteados pela nossa alma. Nós somos pisoteados pela incredulidade durante momentos onde o Senhor está fazendo coisas incríveis. Nós estamos como mortos, como apáticos, não enxergando aquilo que o Senhor está fazendo. Deus estava dando a oportunidade do povo dele viver de novo um alívio, um refúgio a partir daquela palavra profética. Deus estava mudando o cenário de uma longa data, de muito tempo, mas a incredulidade impediu uma pessoa de acessar isso também. Uma pessoa não enxergou, não viveu isso, porque ele foi pisoteado pela sua própria incredulidade. Então quando nós não acreditamos na palavra profética que foi liberada, quando nós não acreditamos naquilo que o Senhor está nos dizendo na sua palavra, quando nós não acreditamos naquilo que o Senhor está liberando sobre nós, sobre esse templo, sobre essa casa, sobre essa igreja, sobre essa cidade, nós seremos pisoteados por nós mesmos. Nós seremos pisoteados pela nossa incredulidade. Nós não viveremos coisas incríveis. Então enquanto o Senhor estiver fazendo maravilhas, coisas assombrosas, coisas extraordinárias, enquanto nós estivermos em incredulidade, nós passaremos por esse mover como se estivéssemos mortos. Misericórdia, Deus. É isso que eu quero falar. Existe algo para ser gerado aqui em nós. O nome disso é convicção. O nome disso é fé no Espírito Santo, poder na palavra. Crer de forma profunda nessas verdades, nas palavras proféticas que nos foram liberadas. Gente, às vezes, o nosso posicionamento diante de uma palavra, eu acredito que às vezes uma palavra possa ser dada para nós, às vezes, até de uma forma que não se encaixe completamente no nosso cenário, né? Você fica meio assim. Mas se você tem um comportamento de fé diante daquela palavra, se você se posiciona diante daquela palavra, Deus, pela sua misericórdia, Ele cumpre aquilo na sua vida. Se a gente se posiciona diante da palavra de Deus, o Senhor cumpre aquilo que Ele falou. E é muito importante nós falarmos disso mais uma vez. Isso tem sido falado aqui há muito tempo já, que aquilo que é dito na presença de Deus se cumpre na presença de Deus. Não tem como exigir que algo se cumpra em nossa vida se nós formos andar por outros lugares que não era a presença dEle. Então se algo foi dito na presença de Deus, diante dEle é que se cumprirá essa palavra. E nós precisamos estar atentos. Eu queria trazer outro exemplo aqui, porque isso aconteceu também com um cara chamado Zacarias. Zacarias era o pai de João Batista. Deixa eu achar minhas anotações. Eu perdi meu tablet, gente, ó. Tive que anotar no caderno. Mas vai aqui. Tá. Lucas 1, capítulo 6. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril e ambos já estavam bem velhos. Certo dia, Zacarias, servindo diante de Deus no templo, pois o seu grupo realizava o trabalho sacerdotal conforme a escala, foi escolhido por sorteio para que, como de costume dos sacerdotes, como era de costume dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. Enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava do lado de fora. Então um anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho, e você o chamará João. Você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho, nem outra bebida forte. Será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Fará muitos israelitas voltarem ao Senhor o seu Deus. Será um homem com o espírito e o poder de Elias, e preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais se voltar para os seus filhos, e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Zacarias disse ao anjo, meu Deus, cara, eu estou pensando aqui, vou usar o pastor como exemplo. O pastor veio no culto, estava em oração, um anjo vem diante do Senhor e fala assim, Marcelo, seu filho Lucas, ele é cheio do Espírito Santo, ele irá pelas nações para derramar o poder, e começa a falar.
e começa a falar, eu tenho certeza que isso faria com que os nossos corações explodissem de alegria. Isso, quem que não quer, qual sacerdote não quer como Zacarias era? E você é um sacerdote também? Você é um sacerdote sobre a sua vida, sobre a sua casa? Quem não quer uma experiência de visão aberta, vendo um anjo do Senhor descendo na sua frente, entregando uma palavra profética para você? Quem que não quer essa visão? Quem que você aí, líder de célula, que está intercedendo por um discípulo, está intercedendo por alguém que está orando, não quer que um anjo venha, apareça num sonho, apareça numa visão, te trazendo uma resposta daquilo que você clamava por anos? Quem que não quer isso? E aí Zacarias responde assim, ó. Zacarias disse ao anjo, como posso ter certeza que isso acontecerá? Nossa, o anjo, ele falou assim, peraí, eu vou voltar, vou pegar uma cinta lá, eu já venho. E ele responde assim, cara, ele está há anos pedindo algo para o Senhor, porque quando o anjo vem, o anjo fala assim, ó, ouvi a sua oração. Então ele está há anos, a sua esposa era estéril, não podia ter filhos, e eles já estavam de avançada idade. Então isso diz a respeito que eles não conseguiram, durante toda a relação dele de casamento, ter um filho. Então era algo que ele procurava, que ele ansiava, mas a resposta diante da porta aberta foi incredulidade. Irmãos, eu estou falando que pode ser que muitas vezes nós estamos orando por algo diante do Senhor, nós estamos colocando algo na presença de Deus, e quando isso começa a criar corpo, nós fazemos como Zacarias, nós perguntamos, tá, mas como que eu posso ter certeza que isso é de Deus? Olha a resposta do anjo, eu nem ia ler, mas olha só, né, Gabriel é Gabriel, né? Ele fala assim, como posso ter certeza que isso irá acontecer? Já sou velho e minha mulher também de idade avançada. O anjo respondeu, sou Gabriel e estou sempre na presença de Deus. Eu estou lá, então eu falei com ele diretamente, por isso que eu estou te falando aí. Então, ele estava na presença, e quando você está na presença, você tem certeza daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus está falando. Quando você está na presença, você tem convicção. Então é isso, muitas vezes nós estamos há anos orando por coisas, há anos orando por situações, nós estamos pedindo e clamando ao Senhor, portas abertas, milagres, curas, moveres, nós estamos pedindo alinhamento de coração, no casamento do homem, a da mulher ou do homem, nós estamos orando, pedindo, clamando, mas quando Deus vem com as oportunidades, quando o Senhor abre as portas, às vezes nós mesmos levantamos as resistências, nós mesmos levantamos sem incredulidade, nós mesmos duvidamos, nós mesmos fazemos aqui como Zacarias, e fala, como é que eu posso ter certeza que isso vai acontecer? Só que olha que doido isso, porque o mesmo anjo, ele apareceu a Maria, o mesmo anjo apareceu a Maria, mãe de Jesus. Eu vou ler aqui, ó, do 1 ao 26, ainda no mesmo capítulo, Lucas 1, versículo 26, fala assim, no 6º mês de gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem chamada Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente de Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse, alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus, ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamará de Jesus. E será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo, como isso acontecerá? Eu sou virgem. Eu só queria destacar essa resposta de Maria, porque Maria não está perguntando como isso pode acontecer se eu sou virgem. Na mentalidade de Maria, Maria já estava pensando no como Deus iria executar aquele milagre. Então ela não ia perguntar, a dúvida de Maria não era se Deus iria fazer ou não, se aquela visita do anjo era de Deus ou não. A mentalidade de Maria já era assim, como que vai ser então? Porque na hora que Maria pergunta como que vai ser, ela está entrando em acordo com os céus, porque ela está falando assim, então beleza, como que vai ser? Ela fica assustada, ela fica pensando, poxa, eu estou prometida em casamento a um homem, como que eu vou engravidar sendo eu ainda virgem? Mas a pergunta é, Senhor, como isso irá acontecer? Falando assim, eu sou parceira dessa ideia, mas tu me diz como vai fazer. Me diz como, eu sou parceiro, eu estou com você nessa, mas me diz o como. Então, essa é a mentalidade de quem quer acessar os milagres do sobrenatural, é falar assim, Senhor, olha Deus, eu estou assustado com tudo isso, mas me diz como. Me fala como que eu avanço, como que eu cresço, como que eu desenvolvo, como que eu creio, como que libera.
Me diz o como, porque eu quero acessar isso. Eu tenho certeza que isso é uma visitação espiritual. Eu tenho certeza que essa é a tua palavra sobre mim. Eu tenho certeza que isso é um mover profético que testifica o teu querer e a tua vontade sobre a minha vida. Senhor, me diz como. Me diz como. Como eu irei fazer essas coisas? E olha a oração que Maria faz. Lá no versículo 38, Maria diz: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito ao meu respeito. E o anjo a deixou. Então quando a gente pede aqui, a gente fala: Senhor, eu quero viver o teu sobrenatural. Senhor, eu quero que tudo aquilo que foi dito ao meu respeito aconteça. Eu sou o teu servo. Vocês são servos, nós somos servos do Senhor. Nós estamos aqui, nós passamos tempos e tempos procurando aprender a abnegar o nosso próprio eu. Nós estamos há anos procurando matar a nossa própria carne. Em meio a dificuldades, em meio a lutas com a carne, lutas com a mente, a nossa busca é chegar no lugar em Deus. No final de tudo, se a gente for olhar para a vida, talvez em 1 semana, 2 semanas, 3 meses, a gente vê aquele gráfico, né, todo com altos e baixos. Mas se a gente olha na linha do tempo, em 10, 12, 20, sei lá quantos anos, com certeza nós estaremos numa crescente. Nós estamos procurando conhecer ao Senhor e agradar ao seu coração. Como diz em Efésios capítulo 5, versículo 10. Nós queremos conhecer ao Senhor. Isso nos gera convicção. E ter certeza do liberar da presença de Deus sobre nós, e que nós somos cordeiros com isso. É estar preparados para o mover do Espírito Santo e falar: Senhor, eu não sei como isso vai acontecer, mas é o seguinte, eu sou o seu servo. Que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. Que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. Às vezes você recebeu palavras proféticas e se vê distante delas, distante daquilo que o Senhor falou. Às vezes você recebeu palavras que tem a ver com o próprio ministério de Jesus, que é cura, libertação e salvação. Alguém já te falou que muitas famílias iriam se reconciliar a partir de você. Você já ouviu palavras de libertação, André? De libertar pessoas possessas, pessoas cativas. Às vezes você olha assim, mas Deus, às vezes tão distante. E aí você vê também palavras de salvação, de que pessoas seriam salvas, e curas físicas e tudo mais. Às vezes você se vê distante, mas a oração que Maria fez ainda assustada era: faça comigo tudo o que foi dito ao meu respeito. Faça comigo tudo o que foi dito ao meu respeito. Senhor, eu quero com que tudo aquilo que foi dito ao meu respeito seja cumprido. Senhor, eu quero que aquilo que está dentro de mim possa ser liberado. Deus não está chamando aqui todo mundo para ser a mesma coisa. Deus está falando para que você possa se levantar e governar aonde você atua hoje. Deus está chamando para você ser luz aonde você trabalha hoje. Esses dias a minha máquina de lavar roupa, ela estragou. E aí eu liguei para um brother que é do fogo. O cara chega: paz do Senhor, irmão, e aí? O que deu essa máquina aí? Vamos lá. E ele estava me contando um testemunho, que ele foi lá em Santa Felicidade, na casa de um velhinho, arrumar uma máquina. Ele falou assim, Levi, foi lá na casa do velhinho, o velhinho tudo lá: ai, cara, eu estou com dor nas pernas, não consigo andar direito. Ah, Levi, eu estou com uma dor no meu joelho. Levi, ó. Ele falou: ô Júlio, o nome dele. Eu estou com dor nos meus joelhos, estou com dor, eu não consigo andar, eu não sei o que, estou velho. Ah, é, seu fulano, você está com dor no seu corpo? O senhor me permite fazer uma oração por você? Eu falei: eu permito? Ele falou assim, que na hora que ele se agachou assim, ó, e pôs a mão nos joelhos do velhinho, e começou a ouvir os ossos estralando. Na hora que ele se ajoelhou, ele fez uma oração, o velhinho orou e falou assim: o que você fez? O que você tem, cara? E o velhinho foi curado na hora. Foi curado na hora. Sabe por quem? Por cara que arruma máquina de lavar louça e lavar roupa, né? E louça também, e geladeira. Quiser o contato, pode falar comigo. Ele é uma bênção, e se você tiver alguma dor, ainda corre o risco de ser curado. Ele governando no lugar onde Deus chamou ele para habitar. Ele governando. Eu lembro que uma das palavras que eu recebi do Senhor, assim, proféticas mais improváveis da minha vida, foi para uma colega do meu trabalho, que eu nem tinha tanto contato com ela. Eu nem tinha muito contato, e aí eu mandei uma mensagem no chat, né? Ele falou: Luciana, eu falei para ela: olha, por acaso você tem uma ação judicial de algum imóvel seu que está parada na justiça? Ela veio me chamar chorando já para ir tomar um café e conversar. E aí Deus trouxe uma questão específica sobre aquele processo. E foi lá no meu trabalho,
não foi dentro da igreja, e talvez isso foi o mais improvável que eu já vivi em Cristo, assim, porque era algo que era, tipo assim, numa pessoa que não tinha muito laço, não era muito próximo, mas eu estou falando de um nível de governo que a gente compreende que nós podemos estender a mão sobre uma doença, que nós podemos estender a nossa mão sobre uma dificuldade, que nós podemos estender a nossa mão para o ministério de Jesus, assim como Jesus foi usado para cura, libertação e salvação, e essa palavra no grego significa sozo. Sozo significa cura, libertação e salvação, e esse sozo está sobre nós, essa cura, essa libertação, essa salvação está sobre nós, cordeiros com Cristo. Então não aceite uma dor chegar até você sem que você ore por ela. Ontem, o meu filho mais velho, tenho 2 agora, ele é mais velho, ele tem 3 anos, e aí, né, o mais velho, o meu primogênito, ele estava com virose, e ontem ele ficou muito mal, caidinho o tempo todo. Eu falei: filho, põe a mão na sua barriguinha, eu vou pôr minha mão na sua barriguinha também. Olha, se você sentir alguma coisa, é porque Jesus vai pôr a mão na sua barriguinha para você ser curado, tá bom? Fecha o seu olhinho, vamos orar? E fomos orar juntos, declarando cura sobre aquilo. Gente, ele acordou hoje, no gás, quebrando tudo, está lá na avó. Que o Senhor tenha misericórdia da minha mãe, o Senhor dê graça, dê força, renove. Mas eu creio, porque a primeira opção nossa é estender as nossas mãos, acreditar que existe algo sobre nós, na esfera que nós podemos governar. Existe algo que a gente precisa acreditar que Deus já liberou sobre nós, que não é a respeito de nós mesmos, mas é a respeito da sua palavra que habita em nós. Você é merecedor só porque você é filho e cordeiro, e quando você olha para você, se você vê como imerecedor disso, olhe para você, olhe o que Deus já fez em você, olhe como está a tua caminhada nos últimos anos, olhe como você já venceu coisas, olha como você já lutou para negar você mesmo, olha quantas vezes você tem lutado para matar a tua própria carne. Isso já é um sinal de que você pode se mover naquilo que o Espírito Santo quer que você faça. Existe algo que é orgânico e é natural, assim como no livro de Atos aconteceu com Estevão, com Ananias, com Felipe, de que o mover de Deus os acompanhava, não por causa do título que eles tinham, mas porque eles eram igreja em Cristo. E eu quero convidar você a ter essa fé. Eu quero convidar você a acreditar na profundidade da palavra de Deus, nisso que está liberado sobre você. Em Marcos, versículo 11, capítulo 24, depois você chega que eu não estou certo, mas fala assim, que tudo que pedimos em oração, o Senhor Ele vos fará. Gente, existem orações que são respondidas de forma imediata, existem outras que demoram um pouco mais. Eu, por exemplo, recebi uma palavra há 2 anos atrás, que Deus está cumprindo agora, há 2 anos, nós permanecemos na presença do Senhor, e está sendo cumprido agora, fruto de oração, e o Senhor fez. Às vezes demora um pouco mais. Eu estou lendo um livro, e o autor fala assim, olha, muitas curas nós já experimentamos, mas ainda muitas outras ainda não. E eu nunca atribuo isso porque Deus não quis fazer, porque eu entendo que Deus quer curar a todos, mas eu entendo que eu preciso me desenvolver, eu entendo que eu preciso crescer no Senhor. Mas uma coisa me chamou muita atenção naquele livro, porque um dos autores, são 2 leitores, ele se sentiu incomodado com essa questão do sobrenatural, de ser movido no sobrenatural, e ele foi atrás de pessoas que eram movidas no sobrenatural de uma forma para ele aprender, para se desenvolver, e ele fez uma conferência de cura na igreja dele, uma igreja que era tradicional. Ele fez uma conferência, ele mandou uma carta para várias igrejas convidando e falando para trazer os enfermos lá, porque Deus iria mover de uma forma especial. Esse cara talvez hoje tenha o maior ministério de cruzadas de cura, um dos maiores que existe, é o Randy Clark. É um cara assim que tem vários testemunhos absurdos daquilo que Deus já moveu na vida dele, através dele. Muitas pessoas foram enviadas por ele, por exemplo, talvez nem todos saibam, mas Heidi Baker, que tem um ministério missionário na África, foi enviada por ele. Muitos outros foram enviados para todo mundo, através de orações, de imposição de mão deles. É um cara que é muito movido no sobrenatural, no profético. E ele falou assim, que quando ele foi convidar essas igrejas, Deus colocou uma convicção no coração dele, de fazer o convite da seguinte forma. E no convite dizia o seguinte: para você que está cansado de orar, Senhor, usa a mão dos médicos, eu queria te fazer um convite. E a pastora é médica, minha esposa é médica, nós temos uma clínica, nós temos psicólogos, nós acreditamos, nós cremos naquilo que o Senhor derramou sobre o homem para liberação de cura, para processo. Eu me lanço nisso também, e eu não tenho nenhum preconceito com tratamentos psicológicos, com acompanhamento médico, mas havia algo ali que era, ele estava dizendo o seguinte: nós não queremos não ter a opção de orar por uma cura, porque às vezes é mais fácil crer que Deus pode usar um médico do que Deus pode usar a nossa oração. Era só isso, era só um exercício de fé, falando assim,
Muitas vezes a gente crê muito mais que Deus pode usar a mão do médico, pode usar isso de uma outra forma, mas orar você, impor as suas mãos, correr você o risco da sua oração não ser correspondida. Eu lembro uma vez que uma colega estava com um caroço no pescoço, lá no trabalho, e aí ela podia ser um câncer. O que tem aqui? Tireoide? É isso aí, podia ser um câncer na tireoide. Eu falei assim, vamos orar, eu posso orar por você? Pode orar. E eu contei o meu testemunho de cura. Eu falei assim, eu quero orar porque eu acredito que Deus pode te curar. Daí eu fui lá, orei por ela, falei, põe a mão aí no seu pescoço agora. Você está sentindo o caroço? Estou. Falei, então vamos continuar orando. Então, às vezes não vem a cura. Era uma hora que você ria também. Mas vamos continuar orando. É o risco de você orar por uma cura e ela não acontecer. É o risco de você crer que Deus pode fazer, às vezes não acontecer na hora. Mas isso não diz respeito que Deus não pode fazer, mas é que eu tenho lugar ainda para crescer nisso, de correr risco. Para que isso nunca seja imputado à minha performance, à minha capacidade de viver algo em Deus, mas acreditar que é o Senhor que está fazendo. É uma medida de graça que é Ele quem está derramando. Irmãos, preste atenção. Um oficial do rei, como a gente leu aqui em 2 Reis, ele ficou como morto diante do sobrenatural de Deus, diante de um liberar de uma palavra profética. Ele ficou morto, ele não assistiu, ele não experimentou, ele não usufruiu. Algo que ele buscava, algo que ele queria para a nação, algo que ele queria para a cidade, é algo que ele também ansiava, mas a incredulidade levou ele num lugar de paralisia e de morte, ao ponto que ele não enxergou aquilo que muitos que nem estavam envolvidos com aquilo, como ele estava, viveu. Aquilo não foi derramado sobre ele por causa da incredulidade. Quando a gente vê Zacarias, pai de João Batista, entenda uma coisa, o foco desse milagre era Zacarias. O protagonista desse milagre, o alvo desse milagre era Zacarias. E sabe o que aconteceu com Zacarias? Ele não pôde nem dar o nome do filho dele. Ele teve que vir com uma tabuinha escrito aqui, João. Porque era a tradição na época, o filho primogênito recebia o mesmo nome do pai. Então todo mundo queria dar o nome de Zacarias. Só que a mãe falou assim, não, ele se chamará João. E aí foram atrás do pai, né? Vamos ver o que o pai fala. Ele não pôde nem dar um nome. Ele teve que escrever numa tábua, porque a incredulidade tirou ele do lugar de protagonista daquilo que Deus estava derramando, de uma visão espiritual que ele teve, do fruto de oração. Tudo aquilo que ele buscava diante do Senhor aconteceu, e ele viveu mudo diante de algo sobrenatural. Ele caminhou diante daquele absurdo que era sua esposa estéril ter um filho, e ele não deu um para falar para sua esposa que estava feliz. Ele não pôde orar pelo filho e liberar a voz dele para orar por aquele ventre, porque ele não creu. De alvo, de protagonista daquele momento, ele virou o quê? Coadjuvante por causa da incredulidade. Mas quem recebeu a visão? Quem recebeu a palavra? Quem recebeu a direção? Zacarias. E aí, como que termina a história? Zacarias escrevendo o nome numa tabuinha. Pelo amor, né? Também como é que responde o anjo? Ai Deus, misericórdia de mim, não me deixa te responder desse jeito. Como posso ter certeza de que isso acontecerá? Ele buscava, ele queria. E aí a gente vê Maria com a mentalidade já em outro nível. Meu Deus, como, Deus? Eu quero saber do como. Porque no como eu já estou aceitando as tuas condições, dos teus termos. Eu já estou dizendo sim aos céus, eu já estou dizendo sim ao sobrenatural. Eu quero saber o como, Deus. Como que eu sou tomado por isso? Como que eu sou tomado por essa atmosfera? Como que eu sou tomado por essa vida, Deus? Como que eu sou tomado por esse espírito, por esse ímpeto de cordeiro com Cristo, de certeza e convicção na tua palavra? Como que eu sou tomado ao ponto de ainda no medo, ainda na incerteza, ainda de formas assim improváveis que cercavam ali Maria, porque ela era virgem ainda, prometida em casamento a um outro homem. Fala assim, Senhor, faça em mim o teu querer, porque tudo que está escrito a meu respeito eu quero que aconteça. Eu quero convidar você a crer também. Eu quero convidar, porque esse é um ano do sobrenatural, e esse ano do sobrenatural não nasce de forma humana, gente. Ele não nasce a partir de um desejo, uma vontade humana, de forma carnal. E não é porque quer também, trazer chamar a atenção de alguém, mas é porque nós cremos em convicção que existe um derramar de Deus sobre nós, sobre essa casa e sobre essa igreja. E não é especificamente sobre uma liderança, mas é sobre o reino de Deus, sobre a igreja de Deus, sobre você.
de você hoje ouvir a respeito de uma dor, ouvir a respeito de alguém que está enfermo e orar por essa pessoa estendendo suas mãos sobre essa enfermidade. É você se mover de forma prática, correndo risco às vezes de se frustrar, mas tendo a certeza de que quem vai fazer, de quem vai operar é o Senhor. Mas eu quero dizer uma coisa para você: a hora que você impor a mão no enfermo, ele ser curado, meu irmão, cara, acabou, é assim, você vai sair na rua perguntando se tem alguém enfermo. Eu lembro uma vez que eu estava no ímpeto assim, de sair na rua orando, queria orar. Aí eu falei assim, cara, vou parar meu carro, eu vou orar por uma pessoa aleatória. Aí fui eu, né, o Jeová Júnior, né, achando que ia fazer milagre ali na rua, né, tipo, eu estava lá, aí cara, eu cheguei para um cara e falei assim, viu senhor, posso te perguntar uma coisa? Aí o cara respondeu assim para mim, continua andando. Eu falei, então tá bom, fui embora, né, eu só queria orar por ele, o cara não deixou eu orar. Aí a gente foi num encontro de rede de célula, lá do Jeff, ainda era do tempo do Jeff. Aí eu fui numa reunião de encontro de célula, uma pessoa foi entregar uma palavra de Deus para mim, foi entregar uma palavra profética, e ele falou assim, ó, Deus conhece o teu coração, então Deus está falando algo para você aqui agora, continue andando. Então, aquilo que eu achava que era uma frustração para mim, porque o sobrenatural não ia acontecer, porque eu estava lá cheio de emoção, querendo que Deus fizesse algo, aí fui cortado pelo cara ali, achando que ia orar por ele, ver se ele tinha alguma necessidade, aí, era algo que profetizava, assim, cara, continua andando, Deus conhece o coração, continue andando. Era o próprio Senhor falando através do cara. Lógico, na hora eu fiquei mal, eu falei, Deus, nunca mais vou orar por ninguém, nem me vem com esse negócio de orar, de impor mão, não vou fazer nada. Aí o Senhor falou assim, continue andando. Pode ser que ainda existam ajustes, mas continue andando, continue crendo, continue se movendo, se arrisque. A fé se traduz por risco, nós corremos riscos. Quando nós entregamos uma palavra profética, quando nós oramos por cura, nós nos arriscamos. Por quê? Porque não é sobre a nossa reputação, é sobre o poder de Deus e da sua palavra sobre nós. Tudo que o Senhor nos diz, tudo que o Senhor nos fala, irmãos, Deus está liberando algumas coisas aqui, e você precisa estar atento para pegar essas coisas. Você precisa crer agora no sobrenatural que o Senhor vai liberar sobre você. Deus, Ele vai começar a mover poderosamente. O Espírito Santo, Ele fala que nós não precisamos voltar a nos reunir presencialmente para que o fogo dEle, a presença dEle seja derramada. E é isso que nós experimentamos já no ano inteiro de 2020. Deus já colocou no teu coração uma palavra para você entregar para determinada pessoa. Isso tem queimado no teu coração já há alguns dias e você ainda não fez. Não resista àquilo que o Senhor tem plantado em você. Não resista àquilo que o Senhor tem plantado no seu coração. Chegou o tempo dessa liberação. Existe uma chave vindo do céu para a liberação do sozo de Deus, para a cura, libertação e salvação. E nós queremos, Senhor, nós queremos acessar, Deus, o seu sobrenatural. Nós queremos responder como Maria te respondeu, Senhor. Nós queremos saber o como, porque nós já somos parceiros do Senhor nesse projeto, Deus. Nós queremos só saber o como, porque nós já dizemos sim para o Senhor. Porque nós já nos apresentamos, nós nos alistamos, nós nos aproximamos diante do trono da graça, para que sobre nós seja derramado essa autoridade, essa convicção de sermos cordeiros com Cristo. Irmãos, se coloquem em pé agora. Olha só, o Espírito Santo está dizendo aqui que tudo que o Senhor ministra, tudo aquilo que Ele diz e tudo aquilo que foi falado até aqui é para te convidar para se aproximar dEle. Isso é uma mensagem de amor, isso não é uma mensagem de cobrança, isso não é uma mensagem de acusação, mas essa é uma mensagem de convite à mesa do Senhor, ao banquete do Senhor, falando, ei filho, você não está aqui por acaso, você não veio aqui só por um convite, mas você veio porque é sobre você, e você é a minha igreja, e é sobre você que eu quero derramar a minha unção, o sobrenatural fluindo sobre você. Espírito Santo, Ele não quer mais uma vez ficar quebrando cadeias de acusação sobre você, de acusação que não é nem o inimigo que levanta, mas é você mesmo que levanta essa acusação contra você. O Espírito Santo está falando assim, mas eu já te libertei, mas eu já te trouxe para fora desse lugar de acusação. Ei, você precisa crer na minha palavra, você precisa crer que você é igreja, que você é filho, que você é cordeiro, que sobre você as coisas novas foram feitas.
Espírito Santo de Deus, nós te convidamos, ó Deus, nós dissemos sim ao Senhor, ó Pai.